Fala galera, esse é o primeiro episódio aqui da minha vinda a empresas para conversar com empresários que fazem resultados fora da curva, resultados extraordinários, e nada melhor do que hoje eu ter uma conversa aqui com Marcelo Bragion e Rodrigo Corrêa. São duas pessoas que eu respeito muito, faço parte do grupo de mastermind deles. Então, hoje a gente vai trazer uma linha de... Eu quero que eles falem, que eles troquem ideia com a gente sobre o que é o jogo por trás do jogo, o que eles veem que é o jogo por trás do jogo de lançamentos milionários. Eles que já tiveram nos bastidores aí de grandes lançamentos, eles vão se apresentar melhor. Esse vai ser o primeiro passo e em seguida a gente já vai aí trazendo esse conteúdo, que é um conteúdo de bastidor. Hoje é uma ideia diferente, não é um podcast, é um bate-papo, é uma troca de ideias aqui, onde eles vão trazer a visão deles e eu vou trazer a minha visão. Então isso vai ser uma troca bem legal. E aí, Marcelão, fala aí, se apresenta pra galera, em seguida Rodrigão aí, e é isso, vamos dar. Eu vou ser rápido porque essa parada de apresentação sempre me... Te trava. Não me trava não, é que ela tende a roubar o tempo que eu tenho para falar de outras coisas. Mas vamos lá, eu vou contar rapidamente aqui que eu sou uma pessoa que comecei minha carreira dentro da indústria metalúrgica, né? Eu fui ferramenteiro na Volkswagen e quando eu olhava para frente não era aquilo que eu queria fazer para sempre. Então eu comecei a procurar outro lugar onde eu conseguisse colocar meu gosto, minha paixão de outra forma. E eu encontrei muito isso dentro do ambiente da comunicação, da publicidade, da propaganda. Então o caminho natural de um metalúrgico na empresa que eu trabalhava, na profissão que eu tinha, era fazer uma engenharia, né? Algum tipo de engenharia para fazer um upgrade ali. Mas eu procurei propaganda e marketing. E isso contrariou um pouco o meu curso de carreira, mas eu fiz a faculdade de propaganda e marketing. Com 3 anos de faculdade e 9 anos de Volkswagen, eu decidi abandonar tudo para virar frei franciscano e cuidar dos pobres, moradores de rua, e fiquei nessa vida por 10 anos. Uma vida de oração e cuidado ao morador de rua. 10 anos depois, eu decidi sair de lá e voltei com a mão na frente e outra atrás, aos 33 anos de idade, para a casa dos meus pais, sem ter dinheiro para comprar uma cueca, se eu quisesse. E aí, isso fez com que eu tivesse que resetar tudo que eu tinha feito e aprendido até aquele momento e reconstruir a minha vida a partir do zero em outros ambientes, né? Pisando num novo universo. Eu lembrei que eu poderia terminar a faculdade, que eu tinha parado no 3º ano, fiz um esforço, consegui voltar, fiz o vestibular de novo, voltei no início do 3º ano e consegui concluir a faculdade. Nesses últimos 2 anos que eu fiz de faculdade, eu conheci um professor que me orientou, dizendo que, baseado na minha experiência, uma coisa, não só na minha experiência, mas no que ele via ali em mim, na sala de aula, dentro da faculdade, eu seria um bom redator publicitário. E eu apostei nisso. E o primeiro emprego, depois que eu saí da vida religiosa, foi numa agência publicitária, como estagiário de redação publicitária. E ali eu dediquei a minha vida e cresci, né? Me tornei coordenador dos redatores e 3 anos de agência, a agência quebrou. Má administração do empresário, a agência quebrou, eu vi todo aquele castelo que eu tinha construído vir abaixo, né? Meus sonhos, eu estava recuperando, né? Muita coisa que eu não tinha mais e tal. E aí eu tinha uma porta aberta, depois quando o Rodrigo contar a história dele, talvez isso fique mais claro. Mas eu tinha uma porta aberta, que era inclusive com a pessoa que a gente vai fazer o podcast hoje à tarde, o Jober Chaves. Tinha deixado uma porta aberta e no mesmo dia que eu fui demitido, ele me contratou como copywriter. E eu não sabia o que era copy. Direito eu não sabia, eu era redator publicitário, mas a gente sabe que há uma diferença significativa entre redação publicitária e copywriting. E aí ele me contratou, eu tive que aprender aquilo a solavancos, porque eu não me encantei com o copy, com o marketing digital. Falei, vou fazer minha vida aqui, porque aqui dá dinheiro. Não, mano, eu entrei nesse mercado porque eu precisava de um salário, cara. É por isso que eu entrei. E ele me ofereceu um salário até maior do que eu recebia na agência publicitária. Eu falei, cara, essa é a oportunidade que eu preciso. No começo tinha até um pouco de preconceito com esse negócio de venda online, mas isso era em 2014, né? Então, cara, entreguei minha vida ali. Com 1 ano, a gente fez 3 lançamentos que venderam mais de 7 dígitos. Caramba. E eu não conseguia acreditar naquilo. Meu primeiro copy eu escrevi, eu tinha 4 meses de copywriter. 4 meses de copywriter, eu escrevi o meu primeiro
copy de lançamento e vendeu mais de 7 dígitos. Naquele ano a gente repetiu isso mais 2 vezes e aí a coisa começou a se propagar. Né? Isso em que ano? 2014 para 2015. 2014, 2015 já estava fazendo 7 dígitos. É. Caraca. E esse cara, o Gilberto Chaves, a gente vai entrevistar ele hoje no nosso podcast, MRCast. E, cara, isso começou a se propagar, outras pessoas quiseram saber o que a gente estava fazendo para ele, para gerar todo esse resultado. E aí o Rodrigo trouxe essa ideia. No começo eu era mais apegado, né, à segurança e tal. Mas aí foi conversando, amadurecendo. Teve uma hora que eu fui e falei, pô, vamos nessa. Aí a gente criou a agência MR Digital. Aí caminhamos por um tempo, depois virou MR Lançamentos. E de lá para cá passaram pessoas anônimas pela MR que se tornaram grandes nomes do mercado e passaram grandes nomes do mercado que se tornaram ainda maior pela MR, né? Então, eu tenho muito orgulho da história que a gente tem e que a gente construiu dentro desse negócio, fazendo lançamentos de 8 dígitos, lançamentos de 7 dígitos sucessivos, né? E já são 7 anos de agência e venha o que vier, estamos aí para construir resultado. Massa, nada melhor do que trazer pessoas que têm essa bagagem para falar sobre os bastidores, né, de lançamentos que funcionam. Acho que vai ser legal a gente trazer essa linha de, tá, beleza, tem o palco, tá, por trás do palco, o que é que rola? O jogo por trás do jogo é muito essa linha de, vocês estão vendo esse podcast aqui, ele tá montado, e antes, o que é que a gente estava fazendo, qual que é a preparação, qual que é a estratégia por trás de tudo isso? Então, é isso que poucas pessoas falam, e é legal você entender como que as pessoas pensam, né? Eu, por exemplo, quando eu vou pensar em lançamentos, a primeira coisa que eu faço é ver lançamentos que funcionam. É a forma que eu estudo copy, por exemplo. É vendo copies que funcionam. Então, tudo que tem de pessoas que desconstroem cartas de vendas que vendem muito, eu vou lá e compro. Porque eu estou entendendo ali o jogo dessa pessoa, entendeu? E esse é só uma informaçãozinha. Agora eu quero ir aqui pro Rodrigão. Rodrigão, dá uma apresentação aí da tua história, conta pra gente, e é isso. Bom, sou Rodrigo Corrêa, sócio aqui do Marcelo, não sei se isso é bom, se é ruim, né? A zoeira aqui nunca acaba, mas com certeza é muito bom. Marcelo, já conheço o Marcelo, tem quantos anos? Uns 20. Uns vintão. Caraca. 20 anos. E eu conheci o Marcelo quando ele era freio e eu não era freio, era noivo na época. Eu tinha mais ou menos uns 21 anos, estou com 42 anos. E sempre fui ligado à parte de tecnologia, formado em processamento de dados, fiz faculdade de engenharia elétrica. Eu larguei tudo para virar freio quando eu conheci o Marcelo. Foi uma situação bem engraçada, né? Que ele foi fazer uma missão na paróquia onde eu morava. E aí ele esqueceu uma cruz, eu fui entregar essa cruz e ele falou, não, essa cruz não é minha, é sua. Ele usou um termo da palavra de Deus, se quer ser perfeito, vai, vende tudo que tem, doa aos pobres, renuncia a ti mesmo, tome a sua cruz e segue-me. Passado um tempo eu larguei tudo e fui para a vida religiosa também, fiquei lá por 10 anos. Hoje eu sou focado, hoje a gente tem aqui a MR Lançamentos, que é a agência de lançamentos, acredito que é uma das mais antigas do mercado e também uma referência quando se fala de agência de lançamentos dentro do mercado. Também somos sócios hoje de um escritório de investimento ligado à XP, até o 3. Né? Nós temos um escritório de investimento aí, quase com 1 bilhão de custódia. E eu e o Marcelo já conhecíamos os sócios lá atrás, que era o Wesley, foi uma das primeiras pessoas que nós lançamos no mercado financeiro. E aí logo depois do mercado que a gente começou a trabalhar com ele, a gente conheceu a Empíricos, e a gente começou a atender a Empíricos, e a Empíricos demandou muito do nosso time na época, que a gente começou também a atender empresas ligadas ao grupo da Empíricos, que era a Gelivia, a Inversa. Então, isso exigia muito tempo de nós. E aí, o jogo por detrás do jogo é você também entender qual o seu custo de oportunidade para as coisas. Naquele momento, a gente precisou dizer não e cancelar alguns parceiros que a gente estava tendo por causa desse novo projeto junto ao grupo da Empíricos.
Então a gente acabou deixando o Wesley na época, né, para fazer esse trabalho. E a gente ficou lá por 3 anos e meio. Praticamente a gente fazia um lançamento por mês dentro da Empíricos. O Marcelo escrevia toda a parte do copy, e aí tinha todo o respaldo nosso de estratégia, tráfego, toda a agência cuidando da execução do projeto para fazer o negócio acontecer. Então nós éramos um braço dentro da Empíricos e dos outros parceiros, como a gente sempre é dentro do nosso negócio. Lá vocês olhavam para o lançamento como um todo ou especificamente copy? Assim, nós olhamos sempre com o projeto como um todo, nunca só o copy. Mesmo que venda só a entrega do copy? Mesmo que... porque nós fazemos lá o lançamento. Além da carta, por mais vezes que tinha modelo de carta, que o Marcelo também fazia, fazer o jogo de tráfego, a parte estratégica, cuidava da parte de arte, de design, de como ia fazer aquele processo todo, entendeu? E mais uma das coisas que eu sempre falo, que no nosso jogo, da MR, a gente não vende lançamento. Engraçado, né? O que a gente vende? A gente vende a inteligência de negócio. O lançamento ele é simplesmente uma estratégia de vendas. Assim como qualquer outra. Um webinário perpétuo, uma estrutura para vender todos os dias, ele é uma estratégia de venda, ele não é um negócio. Ele não é o nosso negócio. Perfeito. E aí a gente entra com essa inteligência de negócio dentro de qualquer parceiro. Então é muito mais fácil eu vender isso do que hoje, principalmente, vender lançamento. Porque tem muita gente que faz lançamento, mas tem poucas pessoas que sabem de expertise de negócio. Porque você tem um objetivo final. Para chegar nesse objetivo, o que eu preciso fazer? É um lançamento? É um projeto, uma venda? Seja lá o que for. Então nós somos especialistas em vendas online. Perfeito. Quem sabe vender, sabe adaptar para qualquer formato. Esse é o princípio, né? Exatamente. Isso é legal. Esse é um bom ponto. Eu vejo muita gente falando, mas eu faço lançamento, outro perpétuo, e eu costumo falar, cara, eu entendo de vendas, o formato é se adaptar. Se eu sei vender, se eu sei montar uma ideia que vende, o processo de fazer a concepção talvez seja diferente, né? Porque são etapas diferentes, mas quando você vai lá para a questão tudo no final você vai ter que vender e vai ter que bater uma meta, né? Então quando a gente vem lá de trás para frente, né, a gente entende que no fim das contas é você criar uma boa ideia que vai ganhar escala no digital e vai vender muito. É basicamente isso. E eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês, que é o seguinte. Vocês estão no digital aí quase sei lá, 10 anos. 10 anos. A gente pode dizer que vocês foram um dos primeiros aí a estar fazendo lançamentos de 7 dígitos, lançamentos que hoje é algo que muita gente trava, que muita gente não consegue fazer. Eu escuto muita gente dizendo que lançamento de 6 dígitos não consigo escalar. E eu queria que vocês falassem um pouco o que vocês acham que travam muitas pessoas de ficar que travam muitas pessoas de ficar nessa barreira dos 6 dígitos. Que tipo assim, por que 90% dessas pessoas estão fazendo que está impedindo que vá para o próximo dígito? Vamos lá, existem muitas coisas. Mas eu quero focar naquela que eu considero, até porque, apesar da gente nunca ter atendido um cliente para prestar apenas um tipo de serviço, tipo, vou fazer só tráfego para você, vou fazer só copy para você. Pode ter acontecido, mas são tão raros que eu nem lembro. Então, como o Rodrigo falou, a gente pega o projeto todo. Onde eu acho que as pessoas erram mais? As pessoas focam tanto no produto e no faturamento que elas esquecem do elemento fundamental da equação, que são as pessoas. As pessoas querem te vender um produto, não querem saber quem é você e o que eu preciso falar para você querer comprar. Então eu acho que existem muitos lançamentos forçados que empurram produtos. Ou seja, tu está querendo dizer que as pessoas geralmente erram na copy. Elas não têm congruência, não tem uma... mas, por exemplo, sim, a copy é primordial nesse sentido, porque olhar para a pessoa, para você escrever um copy é determinante para o sucesso do copy,
Mas isso influencia no design, isso influencia no tráfego, Tá. isso influencia numa negociação. É algo além da cópia, então. Cara, quando você senta na mesa com alguém e o cara só fala de dinheiro, faturamento, eu não quero trabalhar com esse cara. Tá. Tô falando que é errado? Não. Mas eu não quero. Tá desalinhado, né? Por com o que eu causa acredito. dos meus valores, eu quero saber de como esse produto pode ajudar pessoas. Pode mudar a vida de pessoas. Tá aqui no meu pulso, cara. Há 7 anos, ó, eu transformo vidas. É isso que eu faço, pô. Não vendo. Entendeu? Eu transformo vidas. Eu conecto pessoas necessitadas a produtos que transformam vidas. E o lançamento faz esse elo entre uma coisa e outra. É uma ponte. Então, eu realmente acho que muita gente erra aí. Só que as pessoas erram com o discurso de eu quero ajudar pessoas. Só que só olha o faturamento, só olha o produto. Não, porque meu produto é foda, porque não sei o que, eu quero bater os 7 dígitos. Uma pergunta simples faria uma mudança drástica na mente dessas pessoas. Quantas pessoas você precisa influenciar para querer comprar o seu produto para você conseguir 7 dígitos? As pessoas não pensam nisso. Fica muito claro que o que tu tá querendo me dizer é que, por exemplo, o cara tá muito focado na meta, só que antes da meta tem o meio. E a forma de chegar nesse meio talvez é impactando mais pessoas. E impactando emocionalmente, positivamente. Só que eu entendo também a pessoa que tá olhando lá só pra meta, sem querer esse cara tá desviando, porque olhando pro fluxo do lançamento é muito fácil você falar assim, cara, preciso atingir 7 dígitos. E é o que eu falo, 7 dígitos é o final, eu nunca olho para o final, eu olho para o final, ele é uma referência de onde eu quero chegar, mas eu tenho o meio, eu tenho todo o processo que eu quero caminhar. Então quando você fica muito presente para o processo, você esquece o resultado e você tem um caminho ali que você vai seguindo. Assim facilita de você não desconectar desse meio, né? Isso é bem importante. Um ponto que eu vejo também, aí, trazendo a parte operacional da coisa, que faz as pessoas travarem. E aí tem vários fatores, tá, Marco? Tem vários fatores. Às vezes dependendo do nicho. Às vezes o nicho não é um nicho altamente escalável. Ponto importante é realmente entender a dor da pessoa e ver se o seu produto está apto a solucionar a dor das pessoas. Se ele estiver apto a solucionar essa dor das pessoas, e não é aquilo que você imagina. Então você até consegue fazer 100 mil reais com um produto assim. Mas para ir para um outro jogo, para ir para um outro nível, você precisa olhar se realmente o seu produto vai solucionar a dor e as dificuldades das pessoas. Quando você identifica que isso realmente está funcionando, você vai ter bons depoimentos. Depoimentos que suprem a dor das pessoas. Então, ó, eu tinha esse problema e o produto X resolveu o meu problema. E aí você começa um processo de escala. Então, produto validado com a dor que você tinha da promessa do produto, então ele solucionou as dores específicas. Então, você identificou que o seu produto é bom. Às vezes você pega depoimentos que no depoimento a pessoa não fala da promessa do produto. Erro típico. Então você, nossa, o marco é muito legal, nossa, o produto tem uma didática incrível. E, tipo, ele não resolveu a dor, ele não fala especificamente da dor que ele tinha baseado na promessa do produto. Então, para ser um bom depoimento, ele tem que ter dentro do depoimento a solução que ele tinha na promessa. Com base nisso, você vem para a parte operacional da coisa. Então, você identificou que você tem um bom produto, pessoas estão sendo transformadas através da promessa do produto. Aí você visualiza o quê? Tráfego. Preciso de audiência. Quando o produto começa a solucionar a dor das pessoas, é automático que isso cria um boom. Por quê? Porque está dentro do contexto. Um outro ponto importante também é o quão disposto a pessoa... E aí é uma coisa que muita gente não está preparada para isso, que a gente sempre fala que tem muitas pessoas que têm bons produtos, mas elas têm medo de vender o produto. E se você tem medo de vender o seu produto, é sinal que você não acredita que o seu produto é bom. Porque se o seu produto é bom, você tem a obrigação de vendê-lo da melhor forma possível. E aí, às vezes, as pessoas não estão dispostas a vendê-lo da maneira como tem que ser vendido. E aí entra a arte do copy. De criar uma ideia
para vender esse produto com base da solução, dor e solução daquele produto específico. Aí entra um outro ponto importante que é, não adianta eu ter um bom copy se eu não tenho um bom tráfego e se eu não tenho uma cabeça pensante por detrás desses dois. Que é o quê? Como eu faço estrategicamente para que isso aconteça? Então são pilares que você precisa trabalhar num processo onde está o jogo de 6 para 7, está nos pilares onde você precisa amadurecer para levar esse processo para os 7 dígitos, ou múltiplos, ou 8. E não só os dígitos, mas construir um negócio consistente, capaz de transformar e impactar a vida das pessoas com aquilo que você tem a oferecer. Isso é interessante, esse ponto. Eu falo muito sobre pilares, né? Quais os pilares aí que estão por trás de um lançamento que escala dos 6 para os 7 dígitos? Por exemplo, aqui na empresa, a gente diz que os principais pilares, antes a gente falava de 5, estratégia, tráfego, copy, gestão e audiovisual. Isso tratando de ação de marketing, né? E aí eu venho falando muito também sobre adicional financeiro, cada vez mais adicional financeiro em todo esse processo, desde a concepção até o final do lançamento, porque não é só sobre fazer dinheiro, mas como que eu coloco o financeiro para proteger dinheiro. Você precisa adicionar mais um. Manda. Que é o produto. Produto, legal. As pessoas ignoram também o produto. Uhum. Então a gente gasta uma fortuna, se desenvolve uma estratégia gigante para se vender. Pode perceber, muitas vezes se gasta uma energia gigante para construir um lançamento, mas na hora da entrega do produto, se entrega de qualquer forma. Então hoje o mercado exige profissionais, produtos de boa qualidade. Quando nós entramos no mercado, o produto era entregue assim de maneira assim, de verdade, tinha uns produtos bem mequetrefe. Ainda tem hoje, tá? Porque entrou muito mais gente. Mas quem vai sustentar, quem vai continuar dentro do mercado, onde vai separar os homens dos meninos, são aqueles que focarem no negócio como um todo. E o produto precisa ser um bom produto. Perfeito. Se o seu produto ele não for bom o suficiente, ele não vai se sustentar. E o que é um produto bom hoje o suficiente? É aquele que soluciona o problema com base da promessa, mas mais do que isso, ele também precisa ser um bom produto encapado. A entrega, o onboard junto com os alunos, o suporte. Ele tanto precisa ser um bom produto encapado, quanto a gente precisa vender ele como um bom produto encapado. Porque às vezes você vende bem o seu produto, você encapou ele com o marketing, e a gente sabe fazer muito bem isso, só que a hora que a pessoa entra para o produto não... Eu de um tempo para cá, eu tenho cada vez mais olhado para isso com uma certa frustração, assim. As pessoas preparam eventos de lançamento espetaculares, mas não tem o mesmo zelo com a gravação do produto. Aí você vai lá e faz um palco gigantesco, e aí mete o painel de LED, e aí vai com a sua melhor roupa, melhor câmera, melhor jogo de luz, aí a pessoa compra o produto. Aí você tá lá numa mesinha, com notebook velho, sem iluminação, dando uma aula. É frustrante. Eu já tinha escutado isso outras vezes, mas eu nunca tinha me colocado no lugar da pessoa. Aí tu falando, eu fiquei imaginando. É equivalente a uma propaganda enganosa, cara. Eu fiquei, imagina eu lá num CPL, assistindo um CPL, o cara no palco, e quando eu vou lá pro produto, caraca. Agora, se você grava o lançamento, toda a estratégia da mesinha, sentado ali, igual você vai entregar o curso, a pessoa já tá vendo aquilo, já tá esperando. Conexão. Você entendeu? Agora você cria um ambiente LED, luz e tal, não sei o que, aquele negócio incrível pro lançamento, e gasta uma energia, grana pra produção, e aí você entra no curso, você tá lá de qualquer jeito. Então você criou uma expectativa alta, só que a hora que você vai acessar o produto, a expectativa do produto e a aparência também influencia muito. Falta congruência, né? Exato. Esse é o ponto. Por isso que eu
que eu falei para você adicionar dentro das suas colunas o produto. Perfeito. Porque se for pensar só em venda, tipo, cara, aí você tá falando que você pode vender qualquer produto, até produto lixo. Sim. Aí pode. Sacou? Uhum. Só que você pode fazer isso. Só que quando você está entrando num negócio, hoje, pensando em negócio, você não pode se admitir a vender um produto lixo. Porque Claro. não dura. O produto lá no nosso negócio, ele já entra como parte do expert ideal, né? A gente tem um expert ideal. Então esse já é o primeiro filtro. Ali a gente já filtra produto e o nosso trabalho ali sempre é como que eu faço esse acompanhamento para que eu garanta que não só meu produto é bom, mas que eu consigo fazer as pessoas aplicarem. Porque não adianta ele só ser bom, eu tenho que fazer as pessoas usarem. Tem metodologia, e eu funciona. tenho que empacotar ele de uma forma que ele seja vendável. Que é o que eu costumo falar de sexy, né? A gente estava falando aqui sobre alguns experts e tem pessoas que não têm uma comunicação sexy. E a gente fala muito sobre produto programado para dar certo. O produto programado para dar certo aqui é o seguinte, eu estava vendo, eu tenho um cara que vende lá, por exemplo, day trade. E eu tenho um concorrente que também vende day trade. Beleza? Ambos vendem um método. Um ensina fluxo, o outro ensina dólar cheio, sei lá o quê. Beleza? E aí eu tava parando para olhar, eu falei, cara, isso não faz sentido para mim, porque eu tô num jogo de competição. Tipo, qual método que é melhor? Por que eu vou vender para eles que... Por que eu vou vender... Por que vai fazer sentido para eles comprar meu produto? Só porque meu método é melhor. Como que eu vou justificar que ele é melhor? Porque eu sei exatamente o sinal de entrada e saída. E a gente começou a criar uma forma de criar... A gente começou a ver uma forma diferente de criar produtos. Que é justamente essa ideia de produto programado para dar certo. Essa ideia de produto programado para dar certo é o seguinte. Eu não vendo método. E bônus igual normalmente as pessoas fazem. A gente vende um pacote maior. É o projeto para o cara conseguir alcançar aquilo. É o programa para o cara conseguir alcançar aquilo. Ou seja, a gente vende uma ideia de algo maior, mas transformação dá igual ao produto. Por quê? Essa ideia de produto programado para dar certo é justamente o cara, ele não vai comprar o meio, ele não vai comprar o método. Eu vendo para ele a transformação. Só que ao mesmo tempo que eu vendo esse programado para dar certo, eu tenho que entregar esse programado para dar certo. Então isso exige de mim ter um acompanhamento da metodologia ainda mais próximo. Porque eu não estou vendendo para ele só tipo, veja meu método. Porque isso omite muito. Você falou de uma parada de bônus, né? A gente já cometeu alguns erros. Porque falar de acertos é bem fácil, né? Todo mundo fala. Nós já cometemos alguns erros ao longo de mais de centenas de lançamentos executados, estratégias de vendas, que foi adicionar muitos bônus, onde o produto principal se tornou irrelevante. Então, se adicionava muitos bônus, era bônus disso, bônus daquilo outro e tal, cara, e o produto em si já perdeu o valor. As pessoas não estavam mais comprando por causa do produto, e sim por causa dos bônus. E isso é um problema gigante para o médio e longo prazo. Perfeito. No curto prazo, a pessoa nem sente, né? Você resolve no lançamento. Você resolve naquela ação de venda. Só que, para o médio e longo prazo, você mata o produto. Porque o produto em si não é mais aquele negócio que a galera quer. Eu acho. A galera quer o bônus. Lembra quando a gente... Nossa, tinha uma lista... Nossa, eu lembro até hoje. É muito legal porque dá para fazer essa analogia com cinema, né? Você não vai no cinema para comer pipoca. Mas se te derem uma pipoca, você vai ficar muito feliz. Mas ela não supre o motivo pelo qual você foi ao cinema. Saca? Uhum. Você compra lá o ingresso para assistir o lançamento do Avatar. Aí tá escrito lá, ao comprar o ingresso você ganha uma pipoca. Pô, que legal, mano. Mas, mano, quando a pipoca é maior que o filme, filhão, tem alguma coisa errada nisso aí. Vai lembrar só da pipoca e não vai lembrar do filme. Pô, pelo menos a pipoca era boa, né? E o filme, cara, nem vi o filme. Mas e cadê o depoimento do filme? Nem vi, tava só focado na pipoca. Você não pega o depoimento bom. Essa analogia foi genial.
Você vai pegar só o depoimento da pipoca. Cara, do filme eu não sei, mas a pipoca, aquela manteiguinha derretida em cima com salzinho, tava incrível. A hora que eu peguei ela, nossa, que gosto, dá até água na boca. Eu acho que esse erro de bônus é um erro que ele é meio que inevitável, acho que todo mundo já cometeu. Em algum momento você olhou e falou assim, putz, eu não devia ter botado isso aqui, mas botei para vender. Mas isso faz muito sentido. E até por isso vem a ideia, a gente não entrega bônus nos nossos produtos, né? A gente cria algo maior, sempre vendo a ideia de algo maior. É o sistema programado para dar certo, é o programa, é o protocolo. Tanto é que o meu mecanismo único é o protocolo de escala, né? Que é aquilo que eu plugo nos projetos que eu entro para fazer acontecer. E isso tem muita relação com congruência. A gente falou sobre congruência, né? Uhum. A gente estava falando de expert e produto, né? Essa congruência aí. E o que eu vejo é que os lançamentos morrem porque eles não têm congruência. Quando eu falo congruência, é o seguinte, imagina, alguém lembra aqui de teoria dos conjuntos numéricos? Ensino médio, onde tem aquelas interseções entre... Sim, rapaz, para falar um negócio para você. Para você e para o Marcelo, é que o Marcelo tem a mente aqui dele, Deus foi muito bom com ele, guardou aqui a mente dele, é diferente. Mas para você é muito mais fácil lembrar do ensino médio, que foi algum tempo atrás. Para mim, aos 42 anos, o ensino médio já faz alguns anos. Nem chama médio mais. Então assim, lembrar do ensino médio para você e pro Marcelo, que é diferenciado nessa mente aqui, com esse topete aqui que ele deu um grau hoje, é diferente. Para mim, eu não vou lembrar do ensino médio. Explique-se. Explique-se. Vou explicar. Vamos lá. Teoria dos conjuntos numéricos. Imagina que a gente... Basicamente, eu vou resumir. Existem entre o conjunto A e um conjunto B uma interseção. Conjunto A, conjunto B. Exato. Existe uma interseção. Agora, imagina um outro círculo ali, que é um outro conjunto, que é um conjunto C. Existe uma interseção entre os três. Sim. Vamos lá. Vamos trazer o caso de um lançamento interno. Uhum. Beleza? Onde tem pré-lançamento, lançamento. O erro das pessoas está em não conseguir conectar, não conseguir ter uma interseção comum entre todas essas áreas. A ideia não permeia tudo. Não permeia tudo. E desde a época do PPL, da geração de conteúdo, não é exato. E aí, eu quero escutar você sobre isso, porque eu tenho uma visão a respeito disso. Perfeito. Então, quando nesse lançamento não existe esse ponto de interseção, o que é que acontece? Aquele lançamento desalinhado, é aquela promessa desalinhado, é aquele produto que o expert fala assim, mas meu produto é mais que isso. Eu já escutei isso de um expert e dói, e foi aí onde eu comecei a pensar que assim, o que é que o cara me falou? O cara me falou assim, cara, a gente está vendendo um produto, mas eu sinto que meu produto é mais do que isso. E aí eu não tô conseguindo extrair, não tô conseguindo fazer pergunta certa. E aí foi onde eu vi que eu tava fazendo um lançamento de frente para trás. Onde que começa o lançamento? De trás para frente. De trás para frente. Mas qual a primeira fase? É captar. Então, o lançador amador, o que é que ele faz? Lançamento daqui 3 dias, página de captura amanhã. Anúncio amanhã, começa a captar. E a gente faz o processo inverso. Qual produto? Vamos criar vamos criar um lead para vender esse produto ou uma carta de vendas. Daí a gente sai destrinchando de trás para frente. Perfeito. O nosso evento, ele é a oportunidade do produto. Perfeito. E o nosso os nossos anúncios é a oportunidade do evento. Ou seja, de forma que o produto, ele é maior que o evento, que é maior do que os anúncios. Então eu crio uma sequência lógica que tem congruência. Então acho que é isso que falta na maioria dos lançamentos. Eu concordo. Só o Gabigol é inteligente, né? Eu concordo perfeitamente com você, porque é exatamente isso que eu ensino na imersão Copy Experience e agora na comunidade Copy Sniper, no curso. Como que eu vejo isso? Falando do ponto de vista de copy, tá? Eu entendo que isso deve ser expandido para toda a estratégia complexa que envolve um lançamento. E eu quero frisar esse termo porque tem gente achando que é fácil. Se fosse fácil, ele estaria fazendo 7 dígitos. Perfeito. Entendeu? Pode ser simples, quando você entende os fundamentos. Mas fácil não é não, porque se fosse fácil, estava todo mundo fazendo.
O que eu vejo em relação à copy é exatamente isso. Você tem que ter a estrutura do copy minimamente pronta. Que equivale a você ter pensado, amadurecido uma boa ideia, colocado ali como essa ideia vai ser apresentada como oportunidade, quais provas você vai usar, qual história você vai contar, como você vai tratar as objeções que podem aparecer, como você vai formatar a sua oferta. Você tem tudo isso? Agora você vai criar os criativos de anúncio. Agora você vai fazer a página de captura. Agora você vai pensar em como vai ser os CPLs. Por quê? Você já tem tudo estruturado previamente. Aí você destaca um elemento de curiosidade e usa lá no anúncio. E aí a galera fala, de onde que surgiu a Big Idea? O que é Big Idea? É exatamente isso que o Marcelo falou aí em 2 minutos. É isso. É assim que surgem ideias que vendem. Entendeu? E normalmente as pessoas não falam de como que surgem essas coisas. Geralmente você vê a ideia pronta. Mas as pessoas não falam porque elas não sabem. Elas acham que ideia é uma coisa assim, tô lá no sofá, veio uma coisa na minha cabeça. Sem fundamento de pesquisa, sem conexão com o produto, sem processo alinhado com o especialista, sem estratégia. Você tem uma ideia, cara, você tem todo dia. Perfeito. Agora, muito provavelmente, a ideia que pulou na sua cabeça, outras pessoas já tiveram. Aí vai se tornar uma ideia repetitiva. Uma ideia que pulou na sua cabeça sem fundamento de pesquisa, provavelmente uma ideia comum, que não vai ter conexão íntima com as pessoas. Quando você entende que a ideia nasce de um processo profundo de amadurecimento, pesquisa, se misturar com o que você está fazendo, você não vai ter ideias boas. É por isso que eu gosto daquela frase, a ideia que você ainda não teve está na pesquisa que você ainda não fez. Isso é legal. Inclusive, eu tento pensar na minha empresa como uma fábrica, né? Onde eu falo assim, cara, tem que, por A mais B, tem que dar o resultado final. Tipo, tem que passar por copy, tem que passar por tráfego, tem que passar por tudo. A gente tem que ter um processo claro. E onde eu mais tinha dificuldade? Copy. Por quê? Porque eu dependia muito de pessoas que tipo estavam em dias bons, dias criativos, ideias que a gente já tivesse uma mínima afinidade. E aí eu falei, não, a gente precisa desenvolver processo, a gente precisa ter ferramentas. A gente precisa, tipo, ter lá um negócio onde eu preencho, garante que aquela minha ideia tem um mecanismo único, tem promessa, tem oportunidade do momento e que ela não vai sair desalinhada. Porque às vezes acontecia de eu soltar uma promessa, eu falava, opa, tá faltando um mecanismo aqui. Tá faltando uma oportunidade do momento, tá faltando entender as crenças. E aí eu só ia corrigindo isso ao longo do processo. E por que eu tô falando isso? Porque quando essa ideia de fábrica vem muito de eu querer que o meu negócio ele não dependa do dia bom da pessoa. Não dependa de uma pessoa. E na copy era muito difícil isso. E a gente desenvolver esse processo claro de como que a gente pensa ideias, ter ferramentas claras para a gente conseguir analisar, e tirar uma ideia que realmente vende. E fazendo análise também de outros lançamentos que a gente já fez e teve resultado, é o que mudou completamente o jogo na empresa. Porque você para de ficar dependente de alguém que é bom e você para de ficar dependente de dias bons. Você passa a falar assim, não, eu vou ter esse tipo de resultado dia após dia, né? Que é o negócio ali de sucessivos lançamentos que dão certo. Não é sobre 1 ou 2. E na ideia desse lançamento, do jogo por trás do jogo, uma abordagem de copy que eu estou usando é o seguinte, cara, fazer um lançamento de 7 dígitos, você pode fazer na sorte. 2, pode ser destino. Deus mandou lá você fazer mais uma vez. Mas 7 lançamentos que faturaram pelo menos 1 milhão, não tem como ser sorte, destino ou algo do acaso. Tem um processo por trás daquilo. Cara, é maravilhoso isso que você está falando e eu jogo até uma reflexão para quem está ouvindo, assistindo, seja o que for. Você acertou. Você acertou. É muito legal. Mas qual que é a pior coisa de quem acerta? É não saber onde e por que acertou. Não existe nada pior do que isso. Errar é melhor do que acertar sem saber como nem porquê.
Perfeito. Porque é o equivalente a você pegar um dardo e tacar de costa pro alvo. Acertei no miolo do alvo. Mas por que eu acertei? Aí você fala assim, faz de novo. Essa é boa. Acabou, mano. O cara não faz de novo. E sabe o que é mais louco? Porque muita gente tá acertando e não tá entendendo por que tá acertando. Qual que é o poder que tem nas suas mãos. Eu vi um vídeo, agora, esses dias, do Stephen Curry. Stephen Curry. Isso. Como é que chama mesmo o time que ele joga? Warriors lá, sei lá. Golden State Warriors. Isso. Parei, e aí o rapaz jogava a bola pra ele, ele arremessava a cesta. Aí ele dava 2 passos pra trás, o rapaz jogava a bola pra ele e cesta. Eu vi. E aí ele foi indo até quase o meio da quadra acertando. E aí depois ele foi recuando pra voltar até o garrafão. E ele foi acertando todas as bolas. Ele sabe exatamente qual é o processo. Qual é a distância. Porque muda a variável, ele acerta ele de novo. acerta. Ele sabe exatamente o que ele Anota fez. isso aí que eu vou usar isso aí de exemplo. Alguém anota aí pra mim. Ele sabe exatamente o que ele fez. O ângulo, como ele tinha que fazer para chegar naquele objetivo. Não importasse a variável que existisse, ele acertava. E aquilo eu falei, o cara é incrível. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo. O desafio nosso no digital é que existem variáveis que pode ser que não estejam ao nosso controle. E existem variáveis que são difíceis de ser, tipo, entender o real poder sem você mexer em mais de uma, né? Porque aí você tem que adicionar isso dentro do contexto também. Mas isso é que deixa o jogo interessante. Total. O ideal é que você, num processo de estratégia do projeto, você identifique quais são as variáveis que não estão sob o seu controle. Perfeito. Por exemplo, você montou um copy e colocou um expert no ao vivo. Você já tem uma variável que você não tem controle sobre o seu copy. Será que ele vai conseguir performar como eu tô imaginando? Ele pode, naquele exato momento do ao vivo, desvender o produto. Eu já fiz muito debriefing de lançamento, mas muito. E quantos debriefings de lançamento eu pegava no ao vivo as pessoas desvendendo o produto. O copy monta o copy inteirinho, oferta, montou a estrutura, a ideia. E na hora de executar, você não, é uma variável que você não tem controle. Por exemplo, tá lá no ao vivo, caiu o YouTube ou caiu qualquer coisa. É uma variável que não está sob o seu controle. O checkout caiu, não está dentro do seu controle. Agora, o que você tem no seu controle? E aí eu lembro de uma palavra que, alguns anos atrás, um grande homem que chama Ricardo Pelvan, ele é grande, gigante, um grande palestrante, foi uma das primeiras pessoas que quando a gente treinador começou... de palestrantes, né? Quando a pessoa... E Pelvan, se um dia esse vídeo chegar até você, obrigado. Que a gente tem um apreço muito grande por ele. Ele foi uma das primeiras pessoas a comprar o Fórmula de lançamento no Brasil quando o Érico fez o pitch. O cara é... E aí ele dizia assim, ninguém tropeça em montanhas. As pessoas tropeçam em pedrinhas. O que eu quero dizer com isso? No jogo dos bastidores, no jogo de um grande projeto, num jogo de venda, de negócio, o que você tem que olhar? Que você consegue ter controle. São os detalhes. Legal, e as pessoas não ligam os detalhes. Os detalhes estão exatamente nos processos. Os processos estão sendo feitos. O link do e-mail está correto? O link do anúncio está indo certo? A página onde está sendo direcionada para o WhatsApp está ok? Eu estou olhando o Analytics? Eu estou acompanhando se o tráfego está funcionando normal? O custo por lead aumentou de um dia para o outro. O que está acontecendo? Aí o detalhe, às vezes, o link não está abrindo. Caiu o seu servidor e você nem viu. E o dinheiro ficou torrando. E isso é aquilo que são variáveis que você tem controle. Isso é o que eu falo de se misturar com o que você está fazendo.
Por exemplo, alguém vem e fala assim para você, eu fui agora lá para Alagoas, aí você tá em cima do barco, aí o cara fala assim, aqui é cheio de peixe colorido, olha, mano, você vai ver um outro. Você vai ver a Dory passando ali. Mano, se você não mergulhar, você não vê a riqueza. Se você não mergulhar, você não vê os peixes mais coloridos, os maiores, os detalhes. Você tem que se misturar com a coisa, mano. Não dá pra ver de fora, velho. Você tem... aí vem gente e fala assim, mas isso é trabalho do copy? Isso é trabalho de quem quer fazer resultado, pô. Não é separar quem é copy e quem é tráfego. Eu sempre falo que isso é um conjunto de engrenagem. Pô. Eu dou esse mesmo exemplo, engrenagem. É um conjunto de engrenagens. Se um dente da engrenagem estiver fora, vai encavalar, travar. Engrenagem ou pit stop de Fórmula 1. É um ótimo exemplo. Várias pessoas querendo deixar aquele carro ali na melhor performance para que o cara saia dali e destrua. A equipe são 8 por pneu. E imagina se aqueles caras não têm processo. 2 segundos. Imagina se aqueles caras não sabem exatamente o que tem que fazer. Imagina se esses caras não olhassem os detalhes. Porque são os detalhes que fazem o jogo acontecer. Porque, fiz o copy. Aí o cara do copy entregou, fiz o tráfego. E dane-se. Não. Aí é um quebra-cabeça de Por exemplo, o cara do tráfego tem que olhar... a página não tá convertendo bem. Pô, esse copy aqui não vai passar. Vamos melhorar o copy, o carinha do copy. Pô, o carinha do copy vai lá no cara do tráfego e vê como é que tá. Como é que tá o lead aí, o preço, o custo por lead. Pô, caramba, deixa eu pensar numa outra alternativa, A, B, C. E aí nasce os testes A, B, C de página. A gente já chegou a rodar aqui mais de 10 páginas simultâneas de teste AB. A, B, C, D, um monte. Teste AJ. Tipo assim, tudo gigante. com intenção de atingir um resultado. Exato. Outra coisa é sempre olhar os detalhes. E pergunta como é que a gente sabe disso. A gente já vacilou com os detalhes. E isso é interessante de falar que não é porque o Marcelo, o Rodrigo e a gente faz esse tipo de lançamento que a gente não erra. Pelo contrário, a gente erra, né? Precisa toda hora voltar... Eu acho que a grande questão está em você ser maduro o suficiente para não cometer os mesmos erros e você ter sensibilidade. É uma coisa que você desenvolve ao longo do tempo. Exato. Hoje em dia, tenho certeza que na hora de soltar um copy, você já bate o olho e já fala assim, isso não me cheira bem. E eu vejo muitas... Ontem mesmo, exato, um anúncio que ia subir para uma campanha que nós estamos fazendo para o escritório lá de investimento. Mandou o texto, Marcelo bateu o olho e falou, isso aqui não tá legal, essa palavra aqui. Então era o tom da palavra, né, que era alarmista. Isso, alarmista. Ele falou, cara, dá para falar de um outro jeito sem ser alarmista. Perfeito. Mas aí eu bateu o olho no detalhe. E quem escreveu foi o copy. O copy entende, mas mesmo assim... Nós temos a sensibilidade do negócio. Aí é o nosso olhar, aí é o olhar de dono. Você tem um olhar de cima, você consegue visualizar coisas que eles não vão ver. E é normal isso. Você como dono do negócio, dentro de um projeto, se você é o estrategista, você tem que olhar de cima. E um bom copy, ele também começa a olhar do quê? De cima. Os detalhes das coisas onde vai interferir. Por exemplo, tem copy, às vezes, que você vai escrever um copy, e você está pensando só no copy, você não está pensando no tráfego, você cria um copy que não passa pelo tráfego. Porque vai tomar bloco. Isso é um erro. Mas vai tomar bloco lá, e o cara tá lá no você copy. Você pode até escrever do jeito que você quer, e eu até recomendo isso, escreve o que você quer. Mas, cara, não deixa de passar por um filtro de revisão, de contribuição das outras etapas do processo, entendeu? Passa esse copy antes e escuta o que o tráfego tem a dizer. Aí é mais fácil você encontrar sinônimos. A gente fez isso com o Copy Sniper. O Marcelo teve uma ideia mirabolante do nada, do método, e aí a minha preocupação foi, e aí nós criamos situações para que isso passe. Então, o Marcelo tem um método dentro do Copy Sniper, o método dele de escrever, que é o método ópio. Só que se você escreve como escreve o ópio, o que é o ópio? É uma droga. É uma droga.
Só que o ópio nosso são as primeiras letras da metodologia. Ópio é o Oportunidade, prova, história, inversão de objeção e oferta. que dá ópio. Como eu anuncio isso? Essa foi a minha primeira preocupação quando o Marcelo veio com a ideia. Aí, Esse é o jogo por trás do jogo. Exato! Esse é o jogo por trás. Então, antes de chegar para ir pro ar, antes de validar e com todo o curso foi baseado, gravado por trás do método ópio. E aí, o que vocês fizeram para vender? E aí, Vende a método primeira ópio? coisa é que quando surgiu o ópio na minha cabeça era oportunidade, prova, inversão de objeção e oferta. Na verdade foi todo um processo, era OPO, aí era feio. Oportunidade, prova, oportunidade, prova... Objeção. Objeção e oferta. Aí ficou feio. Aí quebra-cabeça, quebra-cabeça, quebra-cabeça. Vamos trocar quebra de objeção por inversão de objeção. E tem um fundamento nisso, ok? Ópio. Pô, mas ópio é o nome da droga. Se eu colocar ópio, vai bloquear. História, dentro do meu método, estava dentro de prova. Porque toda vez que você conta uma história, é uma prova de alguma coisa. Uma prova de uma superação, uma prova de uma conexão, uma prova de uma conquista, uma prova de alguma coisa. A história é uma trajetória, é uma prova. Prova de que você conseguiu, prova de que você superou. Aí eu falei assim, por que eu não tiro o história de dentro de prova e transformo numa letra do método? Aí ficou ópio com H. Isso já é um nome diferente do ópio. Para minimizar ainda mais, quando a coisa é escrita, está escrito sistema ópio. Aí muda tudo de figura, entendeu? Perfeito. Então foi uma construção. Exato, para evitar uma situação lá no tráfego de bloco e de um monte de coisas. Isso é legal. Você entendeu? Isso é legal. E aí saiu a headline do copy, que nem foi lançada ainda, eu vou revelar aqui em primeira mão. Esqueci a headline. Não, pega o celular aí. Me dá aí. É rápido. Gatilho da antecipação isso. Vem aqui, peraí. Mas o que acontece? Você precisa... Esse é o jogo por detrás do jogo. Porque quando uma campanha tá no ar, tá fácil. Tá todo mundo vendo. Mas o bastidor para chegar nisso... Como que você pensa, como que você organiza, quais por isso pessoas... que é os 360. Isso é foda, hein? Use o ópio do marketing digital para colocar grana no bolso influenciando pessoas. Legal. Aí tem todo o desenvolvimento desse use o ópio. Aí eu falo de usar ópio todo dia, quem usou ópio, o que aconteceu, o efeito colateral do ópio é positivo e por aí vai. Público, tu tá falando com um público mais consciente e um público mais quente teu, ou tu vai pouquinho mais consciente. Tá. Entendeu? E aí tu vai fazer uma variação para ir para um público mais inconsciente? Não. Vai rodar esse também? Vai rodar outro. Por isso que ele perguntou se vai rolar alguma variação. Vai. Tá. Vai rolar sim variação para um nível de consciência menor. Isso aí é uma carta de vendas que também vai ser adaptado para a página e também vai ser adaptado para a VSL. Então vai ter todas as variáveis com texto. Então se o cara já consumiu o conteúdo do Marcelo, tá com nível de consciência, não é simplesmente para tráfego frio. Massa. Então, bora lá. Eu quero agora trazer uma situação para vocês. Quero pintar um quadro mental aqui na cabeça de vocês. Pintar um quadro Atenção. mental. Opa! Verdades secretas. Vamos lá. Imagina que vocês estão nos bastidores ali, por trás das câmeras de um lançamento. Ok. Imagina que, pronto, o lançamento do Marcelo. Beleza? Tá bom. E por trás das câmeras tem sempre problemas, e que esses problemas não são coisas negativas, é o que você precisa resolver para acontecer um algo melhor, né, ali na frente. E eu queria que vocês trouxessem aqui, vamos dar um nome para isso, bastidor oculto, esse por trás das câmeras, beleza? Que é o que geralmente as pessoas não mostram. Eu queria que vocês trouxessem o que vocês acham que o mercado não mostra e que rola muito por trás dos lançamentos. Tipo, qual é aquela ideia? Eu acho que tem várias, eu pelo menos tenho várias, mas qual é aquela que você tem a vontade de compartilhar, que é um bastidor oculto, que você vê pouco as pessoas falando no digital e que tem relação com escala de lançamentos? Pergunta complexa. Complexa. Lá, vou deixar pra você eu acho que eu dei uma complicada ali.
E eu gostei da jogada aí do Marcelo, já jogou ali pro sócio, resolve a parada. É que antes de chegar aí no jogo, Uhum. ao meu ver, tem um grande momento que é como você acerta uma negociação para que isso ocorra dentro do projeto que você vai Isso pegar. é antes do jogo, beleza. Perfeito. É antes de estar lá. O jogo O jogo é a parada acontecendo. Mas antes dessa parada acontecer, é como você negociou. Porque as pessoas fazem muito essa pergunta para nós. Como que vocês chegam nos grandes players? Como que vocês negociam? Como que vocês visualizam isso? E esse é um ponto importante. Então, como que a gente chega? Primeiro, está bem relacionado, está com um grupo de pessoas que possam te levar a pessoas grandes. Então, andar com pessoas grandes, isso também te facilita a vida. Então, um bom relacionamento, um bom network, um bom resultado para que você possa, sim, essas pessoas verem você e falar, opa, quem é o Gabigol, o Marco, o Rodrigo, o Marcelo, a MR, quem é? E aí, com base nisso, você negociar, criar um sistema de negociação. Para que você negocie o seu serviço, o que você vai fazer, o seu bastidor com uma parceria, você precisa entender o seu modelo de negócio. Porque senão você está fardado a negociar qualquer situação. Isso pode impactar. Hoje, a gente tomando café aqui no boteco, você falou de uma realidade onde você jogou o seu valor e a pessoa meio que... E é o que é. Esse é o meu modelo. Perfeito. Então, para chegar no jogo, o cara tem que ter aceitado a sua negociação. Ter comprado comigo, né? E ter comprado com você o seu modelo de negócio. Perfeito. Porque se você muda o seu modelo de negócio para pegar um outro projeto, isso é um risco gigante. Grande chance de não dar certo, pela minha experiência. E não só de não dar certo o projeto, mas de complicar o seu negócio. Então, para chegar no jogo, existe esse bastidor. Porque a partir daí, você começa a montar o plano. E aí eu poderia dar vários outros exemplos, mas eu vou dar 3. Primeiro, você sentou com um expert para definir a parte estratégica. Fechou com ele lá e tal. E você não viu que o cara, às vezes, não tem um 100% do comprometimento. E aí você vai pedir para o seu expert para gravar uma live, ele vai falar, puxa, eu não estou com tempo. Para gerar o conteúdo... É um cara que não está alinhado com as suas expectativas. Você não alinhou as expectativas, isso atrapalha o jogo. E pode ser que o jogo nem ocorra. Um outro segundo ponto é o quê? Você não ter as peças-chaves, os bons jogadores, para fazer o jogo acontecer. Você, como técnico, precisa ter contratando bons jogadores. E para isso você precisa saber contratar e colocar pessoas. Lançamento é unir as peças do quebra-cabeça. Só que para você unir essas peças, você tem que saber quais as peças que tem na mesa. E saber que você está lidando com o mesmo quebra-cabeça. Porque imagina que eu embaralho peças de 3 quebra-cabeças diferentes. E aí? Às vezes você está pegando peça do outro quebra-cabeça, querendo colocar nesse e a coisa não vai conectar. E eu vou falar disso quando eu falo. E o terceiro ponto é a hora de jogar. É a execução. Que você precisa estar acertado nos detalhes. Então primeiro, expectativa, alinhar a expectativa. Segundo, as peças para o jogo. E terceiro, é a hora que o jogo está rolando, é olhar os detalhes da execução. Porque ali na hora do jogo é a hora de executar. Não tem mais hora de pensar. A não ser que o técnico ele conserte a rota. Mas toda vez de consertar a rota, você sempre tem um desafio gigante. Porque você precisa tomar cuidado. Se você não tiver habilidade, você mata e vira um Frankenstein. O negócio fica maluco. Então, um dos pontos para que você possa consertar o jogo, quem é que tem que consertar? O técnico. Ele precisa ter uma virtude muito boa, que é a virtude da resiliência. Se ele não for resiliente nessa hora, ele pipoca. É ver problemas ali na frente, nem por isso... Manter o controle, pensa, exato. Porque se você perde o controle, você não consegue pensar. É ver talvez o negócio mudando de rota e você ter que recalcular a rota. Exato. É você ver um plano que foi traçado e ele está fugindo do que você traçou. É você vezes. Sair de cena, porque às vezes as pessoas estão tão dentro do negócio que
que elas não conseguem ver soluções. E aí é o técnico que vai olhar, dar um passo para trás, ver com resiliência e às vezes trocar as peças. Às vezes é mudar de posição. Eu queria ter escutado isso há uns 2 anos atrás. E a forma que eu encontrei isso que o Rodrigo trouxe, ele trouxe como uma visão de técnico e uma visão de, vamos dizer... Usando o gancho do jogo, né? Usando o gancho do jogo aí, ele trouxe essa visão de técnico e de jogador. Eu vi você, eu lembrei do Gabigol. Eu costumo olhar, dizer lá na empresa que há a visão macro e a visão micro. A visão micro, quem geralmente tem que ter, são as pessoas que estão no operacional. E eu estou responsável pela visão macro. Então eu faço questão de, às vezes, não participar do processo de concepção da ideia que um copy faz, para o meu olhar não ficar enviesado. Entendeu? Por quê? Imagina, num jogo tem o jogador e tem o torcedor. O jogador, ele tem uma visão que o torcedor não tem. O torcedor está vendo o jogo. Só que ele está vendo com um olhar diferente. Ele está olhando sem estar com a cabeça de quem está lá jogando. Quem está jogando estava lá no vestiário e estava falando, cara, como que a gente vai ganhar daquele time ali que tem aquele atacante, que tem aquele zagueiro? Então esse para mim que é o jogo por trás do jogo, entendeu? E aí tem mais um ponto, que é o ponto mais avançado. Que é um estágio que nós estamos hoje de acordo... Ponto avançado, presta atenção aí. Que é o quê? Dentro de um contexto de um clube de futebol, usando essa analogia, você tem o time e o técnico, certo? Mas acima do técnico tem o dono do time, o presidente. Que ele está olhando o contexto mais acima. Então, hoje o nosso... Isso no modelo tem um nome, esse modelo de time que tem dono. É que é a SAF, né? Vamos SAF. dizer. Que acontece? Hoje, o nosso papel aqui dentro da MR é passar para o nosso time, porque nós já fomos jogadores, depois de jogadores a gente começou a ser técnico, e hoje de técnico nós tornamos donos do time. Qual que é a minha ideia hoje? É fazer com que os meus jogadores que estão se aposentando de jogo, alguns deles eu puxo para técnico. E eu preciso ensinar ele a ser técnico. Eu preciso ensinar ele a ser estrategista. Eu preciso ensinar ele a ser resiliente. Então hoje eu não tenho mais a reunião com o time de futebol. Eu tenho a reunião com a comissão técnica, que são os meus líderes. Esse é o estágio de negócio, de tempo, de maturidade que nós estamos. Você entendeu? Isso é muito massa. Dentro da analogia. Então hoje eu não estou mais na beira do gramado. E nem por isso te torna um jogador... Mas hoje eu estou dentro da concepção toda do plano do campeonato. Perfeito. Só que eu sento com os líderes. Algumas pessoas acham que quando elas saem da parte técnica, elas estão deixando de ter uma qualidade. E eles me apresentam o plano de jogo. Isso não significa que eu não estou olhando detalhe. Só que hoje eu cobro deles para que eles olhem mais perto os detalhes. Antigamente nós operacionalizávamos e olhávamos detalhes. Então, dentro da analogia por detrás do jogo, se você olha o manager, o cara lá de cima, ele está olhando esse contexto. Que técnico que eu vou pôr? Você hoje, como dono do seu negócio, você está olhando quem que eu vou colocar para gerenciar o meu lançamento. Quem que eu vou colocar aqui? Quem que vai ser a peça, o atacante, o copy? Quem que vai ser o defensor? Quem que você está olhando esse contexto? Quando você acha um gestor para fazer isso, esse cara vai cuidar dessas peças. Você cuida do gestor, o gestor cuida das peças. Você precisa ensinar o gestor a olhar os detalhes. Esse é o game dos 8 dígitos. Esse é o game dos múltiplos 8 dígitos, mas mais do que isso, é o game da constância, do médio e longo prazo. Isso é o que tem que ficar cravado na cabeça da galera. Perfeito. Gostei, hein? O bichão mesmo, hein, bicho puxou uma linha... O cara me jogou aqui jogou na fogueira. É engraçado, E eu gostei que você não ficou nervoso, não afrouxou. Porque tem muita gente que afrouxa no meio do lançamento. Resiliência. Boa. Eu costumo dizer que
pode mandar pressão, porque quanto mais pressão tem no lançamento, meu nível de concentração aumenta e aí o jogo fica mais gostoso, fica mais divertido. Eu quero colocar uma pitada de reflexão em tudo isso que vocês falaram, dessa analogia do jogo, do técnico, do torcedor, do jogador, do dono ou presidente do time, que é o seguinte: a maturidade de você lidar com pessoas que estão por trás do jogo é uma maturidade de tempo e experiência, e não necessariamente de operação. Você não precisa necessariamente colocar a mão nas coisas para saber como elas funcionam e o fundamento do que faz elas darem certo. Vou dar uma prova. Fala o nome de um técnico de futebol que nunca foi jogador. O nome de um técnico de futebol que nunca foi jogador? Poxa vida, nem sei dizer. Mas deve ter. Deve Vários. ter, com certeza. Vários, né? Vários. É que ele não lembrou do nome. Eu não sou ruim de futebol, então não... Mas onde eu quero chegar? O fato de um técnico nunca ter jogado bola impede que ele seja um bom técnico? Não, se ele entender os fundamentos. O fato de um técnico ter jogado futebol, mas nunca ter sido um jogador tão bom, impede ele de ser técnico? Não. Desde que ele entenda os fundamentos. E aí eu vou sair do jogo e vou para o atletismo. Não sei se você já parou para pensar. Acho que o exemplo do atletismo é melhor que o do futebol. Mas o do futebol cabe também. É só você olhar. Procura um técnico bom que nunca foi jogador. Ele tem capacidade. Não vou conseguir ver. O Parreira. Parreira. 40 anos como treinador, porém nunca foi jogador. Ó, Pronto, os nossos bastidores. Ele E foi estava campeão mundial. como que é o nome dele inteiro? Carlos Alberto. Carlos Parreira. Alberto Parreira. Todo brasileiro já ouviu falar esse nome. Já foi técnico da seleção? 40 anos como técnico. Já foi técnico da seleção. E ganhou a Copa de 94. Ganhou a Copa de 94. Obrigado, produção. Cara, mas por que eu quero levar vocês a essa reflexão? Porque isso tem a ver com maturidade. Por exemplo, uma pessoa pode te mentorar num negócio digital sem nunca ter atuado numa empresa que envolve negócio digital. Total. Assim também, a sua equipe de copy pode ser conduzida por você, mesmo que você nunca tenha escrito copy. Porque você entende os fundamentos. Você está no jogo por trás do jogo. Você tem uma visão ampla do negócio todo. Então, essa sensibilidade te dá a condição de opinar sobre uma coisa que talvez você não domina, você nunca fez. Mas você entende os fundamentos. E aí eu vou para o atletismo, que eu tinha deixado passar. E o Usain Bolt, é inegável o quanto ele é bom. Inegável o quanto ele é bom. Mas saiba que ele sempre teve um treinador. E o melhor treinador que ele teve nunca correu. E grande parte de todo o trabalho do treinador, quando ele estava treinando, era simplesmente isso. Vai! 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 Onde eu quero chegar? Você acha que um corredor não sabe que ele tem que ir? Pra que tem um cara ali fazendo papel de idiota, batendo palma e gritando vai? Qual que é a função desse cara, né? Como que ele ajuda? Entendeu? Às vezes, apenas estando ali. Estando presente no processo. Porque ele podia sentar no banco, cruzar os braços e esperar o Usain Bolt correr. Mas ele estava misturado no processo. E uma das coisas que eu aprendi ouvindo algumas coisas sobre esse treinador do Usain Bolt é que ele descobriu uma coisa que travava os corredores, que era fazer força. Todo atleta que fazia força, ele mantinha os músculos rígidos. E aí, na entrevista, ele fazia uma experiência, né? Fecha o pulso e movimenta o seu braço mais rápido que você conseguir. Você vai chegar numa velocidade. Agora, deixa o seu braço solto e mole e movimenta ele na maior velocidade que você conseguir. É muito mais rápido. O corredor que corre fazendo força muscular, ele corre menos. O Usain Bolt corria solto. Esse é o papel do técnico. Isso é muito louco. E Correr solto, mano. Corre solto, velho.
E olha que legal, o Marcelo trouxe a associação de vários esportes, né? E eu digo que o jogo por trás do jogo foi a ideia mais fácil que eu já tive um lançamento, porque é meu estilo de vida. O que é meu estilo de vida hoje? Eu sou muito focado em resultado, em vencer. E o jogo por trás do jogo vem de quando eu crio um plano para vencer. E aí o que eu falo muito é: o meu último resultado é meu maior adversário, porque eu tenho que criar um plano para ganhar dele. Então, se eu preciso criar um plano para ganhar dele, eu vou lá para os bastidores e vejo, tá, mas e aí? O que eu preciso melhorar? O que eu preciso extrair daquilo? Então, eu vejo muito que tá na minha essência essa parada. E o mais louco isso se comunica com vários pontos que estão além de lançamentos, além de ações de marketing. Isso é meio que um estilo de vida. Então, o Marcelo trazendo aí essa ideia de esporte, ficou muito evidente para mim que isso tem relação com tudo, né? Com como que eu crio um plano para que eu consiga ganhar naquele resultado que eu me propus ter. Isso é muito massa. Uma última coisa que eu quero compartilhar ainda nesse cenário aí que você falou do bastidor, eu quero compartilhar uma coisa muito verdadeira. Agora, de fato, respondendo a pergunta, né? Agora de fato... Pensei que ele tinha fugido. Não, eu tinha só dado uma pitada ali. Não, eu vou responder. Boa. Só que é uma coisa bem particular minha e que eu acredito que realmente isso se fala pouco. Ou não se fala nada, praticamente, né? É que, cara, as pessoas que estão me ouvindo agora, elas têm uma visão de mim, que é a visão do podcast, da gravação aqui. Visão além do alcance. Aí ela vai lá, sei lá, no meu Instagram, no seu, no do Rodrigo, aí vai me ver por trás da tela, né? Vai me ver pela tela. Aí vai num evento meu, ou vê eu palestrando, vai ver eu no palco. Aí vê eu falando de resultado, aí vai me enxergar pelo resultado que eu gerei. O que se fala pouco é que eu sou igual a essas pessoas. Elas são iguais a mim. O meu dia a dia é igual ao das pessoas. É igual, mano. Tipo assim, tem dia que eu chego aqui e eu não quero escrever. Tem dia que eu não quero nem vir pra cá. E tá tudo bem, porque vai acontecer com você e não adianta achar que isso não acontece com todo mundo. Não adianta achar que eu tô todo tempo arrumadinho, todo tempo falando bem, todo tempo disposto. Todo tempo tira uma ideia milionária da cabeça do nada. Porra, velho, para de viajar na maionese. Ninguém é robô, não. Então acho que tem que parar de glamourizar as coisas que são feitas. Sabe? Glamourizar o resultado, glamourizar eu sou bom, eu sou não sei o quê. Cara, faz. Esse é o bastidor do bastidor. Faz o que você tem que fazer. E o que eu mais acho que distrai as pessoas é o nível excessivo e ganancioso de busca da perfeição. E isso é tão doentio hoje no marketing digital que a pessoa é capaz de começar a fazer um lançamento hoje, a semana que vem escutar uma estratégia diferente do nome X que está despontando no mercado e querer mudar todo o lançamento por causa dessa porra, dessa estratégia X, que ele acabou de conhecer, não sabe nem como fazer, mas ficou encantado com o canto de sereia ali, quer implementar no lançamento e caga em tudo. Cara, eu tô falando isso dessa forma porque essa é a maior armadilha do mercado hoje. São tantas referências, são tantos métodos que as pessoas não sabem o que fazer. E são capazes de passar uma vida iludidas, de curso em curso, de método em método, sem nunca ter feito o que era para ser feito. Então, isso tem matado muitas pessoas no marketing digital. As pessoas olham para a escada de 10 degraus, aí querem dar um passo e chegar lá no 10º degrau.
E não dá. Tá? Desculpa, mas não dá. Você não consegue dar um passo e subir 10 degraus. Você só consegue dar um passo e subir no máximo 2, 3 degraus, mas já é arriscado. O melhor é você dar um passo e subir 1 degrau. E foca na escada. Porque aí você vê um elevador, já está no meio da escada, aí desce e vai para o elevador. Aí o elevador dá pau. Aí volta para a escada, aí tem que subir os 5 degraus de novo. Ah, tem uma escada rolante, aí desce 7 degraus, vai para a escada rolante que é mais rápida, aí ela para. Eu acredito que nós estamos há tanto tempo no mercado porque nós não temos pressa e não somos facilmente iludidos. Eu realmente acho que isso é o que não se fala. Não ser facilmente iludido é uma virtude. Ainda mais nos dias de hoje. Que tem muita gente falando, né? E às vezes as pessoas falam do que não fazem. Então, eu tenho uma regra na minha vida, que é falar menos, mas quando abrir a boca, que seja para falar algo interessante. Então, cessem as palavras e falem as obras. É isso. Então, quando a minha equipe fala, sai lá falando, mostrando, eu falo, cara, eu não vou fazer isso. Só vou falar daquilo que eu realmente sei falar e daquilo que eu realmente acredito que tem valor. Não que as pessoas que estejam mostrando sua vida não façam isso. A gente estava tendo uma conversa ontem com o Possebon e ele falou isso. Ele é um cara que eu admiro demais. Exato. Quando ele traz maturidade para as coisas. Exato. Por quê? Porque as pessoas estão perdidas, cara. As pessoas querem pegar 3 caminhos ao mesmo tempo para chegar num lugar. Mas ninguém se divide em 3. Então o cara pega um caminho, aí você vai escutar, o meu caminho é melhor, tá? Fica no seu, eu tô aqui no meu. Perfeitamente, é isso aí. Sabe, porque senão, cara, você vira uma bolinha de ping-pong, cara. E um ponto importante, a não ser que você tenha um mentor. Quando você tem um mentor, você sim. tem que se submeter, contanto que não fuja daquilo que você acredita, dos seus valores, ao seu mentor. Porque o mentor, por que você tem mentores? Porque o mentor ajuda a te enxergar de pontos cegos que você não consegue enxergar. E todo mundo tem ponto cego. Todo mundo tem ponto cego. Total. Antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, a gente estava falando de um assunto bem pessoal. Perfeito. E você falou, eu quero entender mais sobre isso. Porque às vezes eu tenho um ponto cego aqui específico. Perfeito. E esse é o ponto importante. Quando você tem um mentor, você também precisa se colocar à disposição de escutar aquilo que o mentor está dizendo. Contanto que não fira os seus valores daquilo que você acredita. E contanto que você não tenha vários mentores para a mesma coisa. Porque às vezes você, tipo assim, eu tenho 5 mentores e os 5 pensam diferente. Azedou, filho, você não vai saber para onde vai. Cachorro com muito dono. Eu vou falar de um ponto aqui, antes da gente finalizar aqui. É meio que um desabafo. Agora no mercado a gente está vivendo um momento onde a gente tá nessa onda aí, onde tem muitos produtos com ticket mais alto. Então a gente vê muita mentoria. Tá? Desabafo do Gabigol. E quando a gente está falando de mentoria, a gente está falando de uma pessoa que vai mentorar, que vai dar conselhos nos negócios e talvez na vida de outras pessoas. Né? Como o Rodrigo estava falando ali, o mentor tem esse papel. Só que um grande problema, eu não quero apontar dedo e dizer que eu vejo as pessoas fazendo, com certeza rola, mas um grande problema que isso pode causar é quando o mentor ele não leva em conta a situação, ele dá contexto. Ele não considera o contexto, ele dá conselhos baseado no que ele apenas acredita. Eu acredito várias coisas, só que eu também acredito que, baseado na situação do fulano, existe uma situação. Baseado no que deu certo para mim, tem uma situação. Então, o mentor ele tem que levar muito em consideração o contexto. O mentor ele tem que ser bom de analisar contexto. Perfeito. Porque senão ele direciona errado com base naquilo que ele acha. E a grande questão é não banalizar essa questão de ser mentor, porque ser mentor não é só vender uma mentoria, ser mentor é muito mais que isso. Você tem que ir a fundo e entender o contexto e entender que do outro lado tem pessoas que vão seguir
a sua decisão. Defina um mentor da seguinte forma: sabe analisar contexto e tem boa experiência, já passou por situações que você ainda não passou. Então, ele tem uma experiência, já passou por muita coisa, já viveu muita coisa. Só que não adianta ser aquele cara que já viveu muita coisa. Por exemplo, às vezes você pega um jogador que jogou muito futebol e põe ele para ser técnico. Perfeito. Isso é legal. Não vai funcionar. Não é só aquele cara que se o fez cara não tem inúmeros lançamentos. habilidades, você não tem habilidades para direcionar, não sabe entender de contexto. Ô, Vinícius, você bom foi no Gênios, ele deu uma palavra quando fala de perpétuo, que eu tenho que fazer. Aí vem um monte de gente dar, não, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que você não olha o contexto. Se você não olha o contexto, quando você dá um direcionamento, você pode quebrar o negócio de uma pessoa. Perfeitamente. Se tiver fora de contexto, você quebra. E nós já vimos dentro desse mercado pessoas que entraram, tiveram sucesso e sumiram porque quebraram. Mentor não é somente aquele cara que fez lá inúmeros lançamentos de resultado. Ele tem que ser um cara que ele sabe analisar contexto, ele tem que ser um cara que ele também se coloca na situação da outra pessoa. Ele tem que ser aquele cara... Calejado. Tem que ser aquele cara calejado, exato. A gente, dentro do Gênios, a gente tem essa parte de estar próximo, né? Eu e o Marcelo, dos membros do Gênios. E esses dias a gente mentorou um dos membros do Gênios por uma situação específica, umas 3 mais recentes agora, fora os outros membros que já participaram com a gente, que a gente já foi, visitou, e pessoas que estavam numa situação complexa. Mas entendemos o contexto, direcionamos com base de experiência que nós tivemos para poder ajustar a rota. E o processo já começou a ser feito. Isso é importante, entendeu? Então, quando você tem um mentor, você tem que saber escutar, acreditar naquilo, olhar dentro do contexto, se fez sentido para você, fez, eu vou aplicar. E tem que aplicar. Perfeito. Maravilhoso, hein, mano? Top demais. Rodrigo de AJ. Rodrigo e Marcelo, mais uma vez aqui, quero agradecer vocês aí por esse bate-papo. Acredito que foi um bate-papo, assim, muito interessante, até porque a gente trouxe também um pouco da parte técnica, além de toda a nossa visão, né? Acho que é legal, porque quando a gente fala com pessoas que vivem ou viveram ou estão vivendo também esses bastidores, a gente percebe que a gente conhece ali, o papo flui, e porque a gente se identifica com as coisas que a gente vive, né? Esse bastidor, ele é muito louco. Só quem vive sabe a adrenalina, sabe o desafio e sabe o quanto ele exige que você esteja sempre em alta performance ali jogando esse jogo. E, cara, mais uma vez agradecer vocês aí. E é isso. Tamo junto, Marcelão. É nóis. Tamo junto, Rodrigão. Valeu. E valeu, galera. Forte abraço!